Oi, meu nome é Maria Eugênia, eu sou ginecologista. Já postei um vídeo antes aqui no canal e também no Instagram. Faz um tempinho já, porque tiveram algumas movimentações aí por causa da chegada do coronavírus no nosso país, mas agora já tá todo mundo, né, careca de saber que é pra ficar em casa, lavar a mão, evitar contato, isolamento, essas coisas, né, pra evitar a maior disseminação do vírus. Como boa parte dos atendimentos que não são de urgência e emergência foram suspensos, o Conselho Federal de Medicina ele acabou liberando o uso da telemedicina, né? Então eu vou deixar o link aqui para quem tiver interesse, tá tendo o agendamento de consultas em telemedicina. E inclusive ontem eu tive uma paciente e a principal dúvida dela era sobre anticoncepcional, né? Porque apesar de estar acontecendo isso tudo aí no mundo, no planeta, as situações rotineiras, né, também continuam acontecendo. Então, eu resolvi vir aqui falar um pouquinho sobre os diversos tipos de anticoncepcionais que existem e como que eu costumo fazer a abordagem com a paciente quando ela vem me procurar sobre o assunto. Em primeiro lugar, eu explico que tem vários tipos de anticoncepcional, né? Que a pessoa ela vem já com aquela ideia formada só da pílula. A pílula é uma das formas. A pílula, então, a gente tem a que faz uso sem pausa, né? Ou seja, não menstrua. Ou tem a pílula que faz a pausa e nesse intervalo a paciente menstrua. Tem problema não menstruar? Não, se a paciente está usando a pílula direitinho, toma ela todos os dias, não tem problema não menstruar, não vai juntar sangue lá dentro, juntar sujeira, aumentar risco. Então, isso daí é um mito que tinha antigamente, então não tem problema fazer o uso diário da pílula e não menstruar, caso tenha alguma indicação médica ou caso seja de gosto da paciente, né? Porque o principal é isso, a gente vê o que a paciente quer, né, com o anticoncepcional. Então, além dessas duas modalidades, a gente acaba vendo dentro das pílulas que existem, qual que a gente pode usar para a queixa que a paciente tem, né? Por exemplo, eu tenho muita espinha, então a gente tem uma pílula mais indicada para isso. Eu fico muito inchada. Então a gente tem uma pílula indicada também para isso. E a pílula bacana é que ela acaba deixando o sangramento mais reguladinho, diminui a quantidade de cólica, né? Então ela é bem indicada, só tem que lembrar de tomar, né? Isso às vezes é um pouco mais difícil para as meninas mais novas, etc. Depois da pílula a gente tem a injeção de 1 mês e a injeção de 3 meses, né? Para quem não lembra muito de tomar, elas são boas alternativas, mas elas não regulam muito bem o ciclo. Então tem que ter isso em mente, que pode ser que a menstruação venha quando não é para vir, pode ser que ela não venha, então isso tem que ficar bem claro. Tá? E outra coisa também é que algumas mulheres reclamam que a injeção deixa elas um pouquinho mais inchada do que o normal. Não chega a ser gordura propriamente dita, mas esse inchaço às vezes incomoda, né? Fora a pílula e a injeção, a gente tem também duas modalidades que poucas mulheres conhecem, que é o adesivo e o anel vaginal. O adesivo, ele vem numa cartelinha com 3 adesivos, a gente cola aqui atrás das costas ou aqui atrás do quadril. E ele é trocado toda semana. Ele é muito bacana, controla super bem o sangramento, as cólicas, ajuda também na questão da pele. A questão dele que às vezes impede algumas mulheres de fazerem uso é o preço, né? Ele tem um preço um pouco acima das outras pílulas. E o anel vaginal, que é um anel de silicone desse tamanho, que a gente coloca dentro da vagina como se fosse um OB. E ele fica lá dentro durante 3 semanas. Também é muito bom para cólica, para sangramento, controla muito bem o sangramento, é bem bacana. O preço dele também é um pouquinho acima das outras pílulas, por isso que algumas pessoas acabam não gostando de utilizar, mas são 2 ótimos métodos. E tem a vantagem de não ter efeito para aquelas pacientes que têm gastrite, que têm algum mal-estar quando tomam o comprimido. E temos também o DIU, né, o DIU de cobre e o DIU com hormônio. O DIU de cobre ele tem duração de 10 anos, a maioria deles, né, tem algumas outras vertentes que duram um pouquinho menos, mas o que a gente, né, acaba mais usando é o DIU de cobre, que dura 10 anos, e ele é um aparelhinho que é colocado dentro do útero, e lá dentro do útero o cobre faz uma reaçãozinha inflamatória
que impede que o espermatozoide chegue em contato com o óvulo e que impeça, no caso, a gravidez, né? Então, a paciente menstrua todo mês, quando era para menstruar, tem um pouquinho mais de sangramento do que ela costuma ter, e quem tem cólica, às vezes, pode ter um pouquinho mais de cólica. Então, não tem como a gente prometer, fulana vai ter menos sangramento, vai ter mais. É, na maioria das vezes, colocando pra ver, né? E o procedimento é feito em consultório de colocação. A dor varia muito de pessoa pra pessoa, né? Tem gente que não sente nada, já coloquei em paciente sem anestesia que não sentiu nada, e já coloquei também em paciente que sentiu bastante dor. Então, varia muito. Dá pra ser colocado também com anestesia, né, enfim, em centro cirúrgico, essas coisas, em hospital, quer dizer. Então, varia, tem essa possibilidade. E o DIU com hormônio, ele tem duração de 5 anos. A vantagem dele é que mais de 60% das mulheres, depois de 1 ano de uso, vão ficar sem menstruar, ou vão menstruar muito pouquinho, mas também tem aquelas que são um pouquinho azaradas, que vão sangrar um dia sim, 2 não, um dia sim, 2 não, aquela borrinha de café escura. E ele tem uma absorção no organismo muito pequena, né? Então, é menos de 6%, segundo o laboratório, mas também tem algumas mulheres que ainda queixam de um pouco de dor no seio, dor nas pernas e espinha quando faz uso desse DIU hormonal. Mas a mesma coisa do DIU de cobre, a gente só vai saber se a pessoa vai ter esses efeitos colaterais fazendo o uso, né? Lembrando que os 2 DIUs e o anel vaginal, eles não são indicados para pacientes que ainda não começaram a vida sexual, né? Então, são mais para mulheres sexualmente ativas, e para fazer o uso do DIU tem que ter um Papa Nicolau em dia, tem que ter ultrassom em dia. Então, a melhor forma de você conversar, ver qual é o melhor método para você ver se você pode, se não pode usar, é marcando uma consulta mesmo com o ginecologista, né? Porque não adianta pegar o da amiga, porque o da amiga pode não ser bom pra você. Então é mais pra gente deixar claro, e quem define a escolha do anticoncepcional é a paciente. A gente tá aqui só pra explicar quais que existem, mas a escolha final, dentre os que você pode usar, pelos fatores de risco, pelos fatores, enfim, de família, a gente acaba decidindo junto. Então, se você tem alguma dúvida, pode me mandar um direct, pode me mandar um e-mail, eu vou deixar os meus dados todos aqui embaixo, e vou deixar também o linkzinho desse site que tá tendo a telemedicina, caso alguém se interesse, certo? Vou tentar postar um pouquinho mais, agora que tá todo mundo nesse isolamento, acaba tendo um pouquinho mais de tempo para ver os vídeos, a gente tem um pouquinho mais de tempo para fazer, então assim a gente vai se mantendo ocupado aí nesse período. Até a próxima!